Então, boa noite a todos. É sempre um prazer a gente poder ser útil ao próximo e, e é sempre então com muita alegria, né, que eu venho trazer informações, fazer algumas reflexões quando tenho oportunidade de dar aula em alguma turma da EAE. A aula de hoje é a aula 82, que tem então como título Estudo dos Seres e da Forma. Na verdade é uma introdução ao assunto, porque vai ter aulas mais à frente, evolução anímica, onde vocês vão ver isso em detalhes. Então eu vou apresentar o assunto. É um assunto árido, com bastante informação, mas como eu disse, é só uma introdução. Eu vou compartilhar aqui na minha tela, que eu trouxe alguns slides para facilitar vocês acompanharem a aula. Então, esse é o primeiro slide, né, com o título da aula, Estudo dos Seres da Forma, Evolução dos Reinos, aula 82. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês seriam os princípios básicos, os postulados básicos da nossa doutrina. Inclusive, é comum, eu já ouvi isso algumas vezes, e acredito que alguns de vocês também, de questionarem a questão do dogmatismo da nossa doutrina. Ou seja, aqueles que não conhecem a nossa doutrina com um pouco mais de detalhes, rotularem que nós espíritas, que a nossa doutrina também tem dogmas. E, na verdade, nós não temos dogmas, nós temos princípios, postulados. Eu estou listando aí os postulados, né, que Kardec nos trouxe. E qual a diferença, então, de um postulado, de um princípio para um dogma? O dogma não aceita discussão, o dogma é um conceito fechado. Já na nossa doutrina, esses princípios que eu estou listando aí não são dogmas, porque nós podemos discutir, conversar sobre eles em termos de profundidade, em termos de conhecimento. Eles não são conceitos fechados, são conceitos que, à medida que a consciência humana, a consciência coletiva da humanidade, que a consciência de cada um de nós evolui também a compreensão desses conceitos. O próprio conceito de Deus, né? Então, nós temos espíritas que são teístas, outros que são deístas. E qual que é o certo? Tem alguns, inclusive, que são panteístas, né? Mas qual que seria o certo? Não tem uma palavra final, né? O próprio Kardec se colocava como deísta, mas muitos críticos colocam que ele era, na verdade, um teísta, por diversas passagens que ele coloca no Pentateuco. Então, não é uma questão fechada, então não pode ser um dogma. O que é um princípio que existe Deus. Todos nós acreditamos que exista um ser supremo, uma potência que deu origem, que é a causa primeira de tudo que existe. Agora, se ele é um Deus teísta, com um Deus que espelha propriedades, qualidades humanas, ou seja, um Deus antropomórfico, ou se é um Deus deísta, um Deus que é criador, mas que é imanente e tal, mas nele não tem as propriedades humanas, nós não conseguimos descrever. Ele age através de suas leis e nós não conseguimos definir ele melhor. Bem, enfim, não é um conceito fechado. Um outro princípio importante é a questão da imortalidade da alma, né? Então, acreditamos na imortalidade da alma, não confundir com eternidade. As almas não são eternas. Eterno é só Deus, que não teve início. As almas são imortais. Tiveram início, que é o divino, que é o Deus, que é o Criador. Elas não têm fim, por isso são imortais. Reencarnação, nós acreditamos
que a alma, o espírito, ele evolui ao longo do tempo e ele vai criando corpos de manifestação em diferentes reinos, em diferentes dimensões, em diferentes é, locais de existência para ganhar consciência, para evoluir. Pluralidade dos mundos habitados, nós acreditamos que não a vida, né, o espírito não evolui só no nosso orbe, no nosso planeta, ele evolui por todos os orbes de todo o universo. Comunicabilidade dos espíritos, nós acreditamos que os espíritos podem trocar informações, podem se comunicar independente. Lógico que tem limitações, mas eles podem se comunicar independente do reino que estão habitando ou da dimensão, do plano, né, da densidade que estão naquele instante. Ou seja, os espíritos, não importa se estão encarnados ou não, né, ou encarnados, mas em planos diferentes, em reinos diferentes, eles podem se comunicar. E fechando, né, como ente aderente a tudo isso, esses 5 princípios, a gente tem a moral espírita, que é trazida no nosso evangelho. Por que eu coloquei isso? Porque todo o conhecimento da nossa doutrina, né, se inicia nesses princípios. E como eu vou falar de evolução, né, anímica, vou dar introdução a esse assunto, né, evolução dos seres e das formas, é importante que a gente tenha esse conceito, né, dos princípios, dos postulados da nossa doutrina, para que a gente não vá contra a esses postulados. Bem, então tudo começa no divino, nesse Pai Criador, nesse eterno que a gente não tem maiores informações. É uma questão de fé. Kardec mesmo coloca que nós devemos ter fé raciocinada. Mas ele coloca em outro ponto que essa fé raciocinada não precisa ser com relação a Deus. Que o ideal é que nós tenhamos a fé, né, a confiança na divina providência, aceitando a sua justiça divina, que à medida que a nossa consciência se amplia, ou seja, à medida que nós conhecemos o universo que nos cerca, entendemos o universo que nos cerca, nós entramos então em sintonia e aí vira um sentimento, né, de presença do divino. E é justamente isso que é o destino final nosso. Quando nós, como espíritos, conseguimos perceber o divino em tudo, ou seja, nós entrarmos em sintonia, em ressonância com o Pai, né, terá terminado a nossa jornada. Porque Deus, né, está em tudo. Não que ele seja a criatura, como é no panteísmo, né? Criador e criatura se confundem. Não. Ele é o Criador. A nossa doutrina não suporta o panteísmo. Então, o Criador e a criatura são entidades diferentes. O Criador, o Pai, ele se manifesta através do princípio espiritual, porque ele mesmo é um espírito. Isso está no livro dos Espíritos. O divino é espírito. E ele, através do princípio espiritual, ele anima a matéria. Ou seja, ele se manifesta criando, e ele cria até hoje, então é um Deus vivo, que criou o universo aproximadamente há 13,8, 14 bilhões de anos atrás, mas é um Deus vivo, tanto é que ele continua criando, as galáxias, estrelas continuam sendo criadas, né? Ou seja, o universo não é estático, porque o divino se manifesta o tempo todo. E ele se manifesta também através de suas leis, atuando através de suas leis. Então, todo o universo, né, incluindo nós, né, é uma emanação do divino através do princípio espiritual e espírito material, e princípio material. Nós, inclusive, se enquadramos nesse conceito. Tudo começa, né,
no divino, no Pai, no Criador. Então aí nós temos a involução, que é o dejeto do divino, que é o hálito do divino, que expurgado do Pai, se manifesta em mônadas, e essas mônadas, né, para poder retornar ao Pai e fechar o ciclo, elas precisam ganhar experiência. E aí começa toda a jornada evolutiva do espírito. Então tem um tempo de involução, que é um tempo muito reduzido quando se compara ao tempo de evolução. O tempo de involução, né, é o tempo de transformação do princípio universal, né, em mônadas. Só que essas mônadas, que é uma centelha divina, que inclusive está em nós até hoje, ela não tem corpo de manifestação. É só uma centelha de vida, um hálito do divino. Para ela poder regressar ao divino com consciência, retornar à sua origem, ela faz todo o ciclo evolutivo que os espíritos têm que fazer. Que essa faísca, essa centelha divina tem que fazer. Que é o processo evolutivo através dos reinos e dos planos. E esses planos, né, eles são planos que se interpenetram. Então nós temos espíritos em todos os planos existenciais e espalhados por todos os reinos. E à medida que eles vão ganhando consciência, e eles vão aprendendo a desenvolver novos corpos, novas formas, vão ampliando consciência e vão evoluindo. Ou seja, a gente tem uma evolução quantitativa e qualitativa. Então, à medida que o espírito, né, vai ganhando consciência, ele vai tendo somas quantitativas de consciência, até que chega um patamar crítico, onde ele dá um salto qualitativo e ele muda de reino ou muda de plano de manifestação. Nesse slide, né, tem uma sequência, né, de como a coisa se processa. Então nós temos o Criador, o Pai, o Eterno, que através do seu hálito gera as mônadas. Essas mônadas, que é o princípio espiritual, né, ela não tem corpo, então ela primeiro precisa, né, aprender a se manifestar através de corpos. E o primeiro corpo que ela aprende a construir são corpos minerais, do reino mineral. Ou seja, ela começa a se manifestar no átomo, nos quarks. E à medida que o tempo vai passando, ela vai se ganhando consciência e vai se manifestando, participando de matérias mais complexas. E nesse reino de manifestação, né, no reino mineral, plano físico de manifestação, as mônadas, né, agora encarnadas na matéria, já como espíritos no reino mineral, começam a ter suas primeiras experiências com o universo que lhes cerca. Elas começam a ter noção de sentir a diferença de calor e frio, né? Umidade e calor, de vento, começa a ter suas primeiras reações químicas. Então um determinado tipo de mineral não reage com outro tipo de mineral, mas reage com o outro. Então ela começa a ter uns primórdios de corpo astral, mas ainda não tem, é só um corpo astral muito primitivo, que justamente, né, que explica, né, o porquê que alguns minerais são inertes a outro mineral, mas com outro mineral ele reage ou reage positivamente, construindo uma outra
a substância ou reage de maneira destrutiva, né, produzir alguma outra reação mais brusca, enfim. Mas a coisa continua. À medida que essa mônada encarnada, né, como espírito no mineral, ela vai ganhando consciência, agora como espírito no mineral, ela vai cada vez mais participando de formas físicas mais complexas, justamente para ganhar experiência, conhecimento, consciência. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que um espírito ele é um pedaço de ferro, ou é um bloco de sal, ou no caso, né, de ácido clorídrico, ou de cloreto de sódio, ou enfim. Estou querendo dizer que a mônada participa da energia. Então eu tenho lá uma pedra de quartzo. A mônada, num determinado período, pode participar se ela precisar das experiências que um bloco de quartzo, uma pedra de quartzo pode dar para ela. E assim vai. E é um processo longo, demora bilhões de anos, né, o espírito encarnado no reino mineral. Então ele tem somas quantitativas de consciência. Quando ele atinge, então, esse valor crítico, né, quando ele já tem um corpo astral, pelo menos o início do corpo astral, os primórdios do corpo astral já mais ou menos definido, porque ele estava aprendendo a criar corpos, ele começa então a dar um salto qualitativo e começa a se manifestar o espírito agora no reino vegetal. De novo, ele começa nos vegetais, no reino vegetal, nas formas mais simples. E à medida que vai ganhando consciência no corpo vegetal, ele vai se manifestando nas formas mais complexas do reino vegetal. Mas agora, o espírito encarnado no reino vegetal, ele já consegue ter uma certa interação maior do que tinha quando do reino mineral. Né? Agora ele ainda continua preso à Mãe Gaia, o espírito no reino vegetal, mas ele já se alimenta, ele já procria, ele já respira, ele já pode interagir com o universo que lhe cerca à procura de água ou emitindo substâncias que possam atrair ou repelir determinados insetos. Ou seja, à medida que o tempo passa e o espírito está encarnado nesse reino vegetal, no plano físico ainda, ele vai ganhando, desenvolvendo um corpo físico cada vez mais elaborado no reino vegetal e, paralelamente, ele vai criando um corpo astral de manifestação, um corpo dos desejos. Se no corpo físico, no reino físico, o que vale é a força, né? É a força física que causa as perturbações dos corpos no reino físico. No plano astral, no corpo que você precisa de um corpo astral para se manifestar, o que vale é o desejo. Então os vegetais começam a desenvolver, né, corpos astrais cada vez mais elaborados. À medida que ele aprende a construir corpos físicos mais complexos no reino vegetal, ele também vai aprendendo a construir corpos astrais mais complexos. De novo, nós vamos tendo aí uma ampliação de consciência do universo e dele próprio. Os vegetais ainda estão muito amarrados na consciência coletiva, eles não se reconhecem como seres individualizados, ou seja, os espíritos encarnados no reino vegetal não têm nenhuma consciência de individualidade. Eles estão ainda adquirindo consciência. Então, eles estão, à medida que o tempo passa, adicionando, são somas quantitativas de consciência. Para um dia, quando atingir o limite crítico, de novo dar um salto qualitativo e começar a se manifestar no corpo animal, no reino animal. Mas aí, para isso acontecer, o espírito começar a encarnar no reino animal e deixar de encarnar no reino vegetal, ele precisa ter um corpo astral
bem mais elaborado do que tinha no corpo vegetal. Inclusive, no reino animal, o espírito começa a desenvolver agora um corpo mental, né? Ou seja, não é só o plano físico que importa agora, que é a força física. Nós temos agora também o plano de existência astral, onde vale a força dos desejos, e começa no reino animal o espírito a desenvolver um corpo mental para se manifestar no plano mental, aonde o que importa aí é o pensamento, a força do pensamento. Como eu tô falando no início, é muito conceito, muita informação, mas eu estou introduzindo, né? Isso vai ser visto com bastante cuidado em outras aulas mais à frente. De novo, agora o espírito encarnando como animal, ele começa nas formas mais simples dos animais, como insetos, e vai evoluindo à medida que vai ganhando consciência para formas mais complexas. Ele tem que aprender a fazer, a construir, a plastificar, a plasmar um corpo animal. E à medida que ele vai ganhando consciência, ele vai precisando de corpos cada vez mais sofisticados para poder se manifestar. E por isso que o espírito vai evoluindo, do inseto até os mamíferos. Porque à medida que ele ganha consciência, ele vai aprender a se manifestar de uma forma melhor, começa a construir corpos físicos, né, no reino animal mais elaborados. Ele começa também a desenvolver corpos astrais mais evoluídos e começa também a desenvolver um corpo mental. De novo, somas, né, quantitativas de consciência, e em determinado momento dá um salto qualitativo quando atinge o limite crítico e aí se conecta ao reino nominal. No reino nominal, né, o espírito começa a desenvolver mais um corpo agora, que é o corpo mental superior, o corpo intuicional. Que nós que estamos, nós espíritos encarnados no reino nominal, estamos trabalhando. Nós temos um corpo astral bem maduro, nós temos um corpo mental bem maduro e estamos desenvolvendo um corpo intuicional, aprendendo a construir um corpo intuicional onde o pensamento é o pensamento abstrato. Não vale só o pensamento concreto que constrói, o pensamento abstrato que constrói. Bem, mas enfim. Então, isso não para essa evolução. O próximo salto qualitativo, após o reino nominal, é o reino angelical. E aí, quando nós começarmos nós espíritos que estamos no reino nominal, conseguindo dar esse salto qualitativo, né, de consciência e ir para o reino angelical, né, aí a maioria, né, dos místicos, esotéricos, espíritas não tem ainda um ponto final, mas alguns acreditam que o corpo físico é abandonado, ou seja, é descartado. Né? O espírito para de encarnar na matéria. Ele continua a evoluir, mas só nos planos astrais, mentais, intuicional, búdico, nirvânico, ou seja, ele só continua a evoluir, mas nos planos existenciais superiores. Ele não precisa mais evoluir na matéria. Outros acreditam, né, mas aí é a minoria, que no plano angelical os espíritos ainda, no início pelo menos, eles continuam ainda encarnando no reino nominal, né, para ajudar com que outros espíritos que ainda estão no reino nominal também consigam dar esse salto qualitativo. Então é isso, né? Nós somos emanações do divino, como mônadas, que nem corpo de manifestação tem. E à medida que o tempo vai passando, essa evolução vai acontecendo, nós vamos aprendendo a construir corpos, formas de manifestação cada vez mais elaboradas, mais complexas, à medida que nós ganhamos consciência do universo que nos cerca. Nós viemos do divino e vamos voltar para o divino. Nós, espíritos, no reino nominal hoje, nós, boa parte de nós, de repente, nem começou a evolução na Terra.
Nós podemos ter passado os outros reinos em outros orbes, em outras estrelas. Porque não existe essa necessidade de toda a evolução espiritual acontecer numa única orbe. Então nós, e eu acredito nisso, fomos, né, começamos a habitar o plano físico do planeta Terra por uma questão de necessidade. Mas não necessariamente que nós vivenciamos o reino animal, vegetal, neste corpo celeste, neste planeta, neste orbe. Nós podemos ter trabalhado essas outras formas de existenciais para ganhar consciência em outras orbes, em outras galáxias, porque nos outros planos o espaço-tempo não existem. O espaço-tempo é coisa da matéria. Então o espírito ele só está preso, né, no plano cartesiano quando ele está no plano físico. Mas como ele periodicamente ele desencarna, ele sai da matéria e é obrigado a ir, né, dependendo do seu nível evolutivo, a encarnar num outro reino. Nesse salto qualitativo, ele pode fazer isso em qualquer orbe, né, que permita ele plastificar o corpo que ele precisa para evoluir. Então é isso, né? Somos um pedacinho de Deus, uma mônada celeste, uma centelha divina, uma parte de Deus mora em nós. Como o espermatozoide mora uma parte do Pai, na centelha divina mora uma parte do Pai também. Ou seja, todos nós, cada um de nós, tem o divino manifesto em nós. Porque a centelha divina que nos deu início veio do divino. Então, sim, o divino mora em nós. E nós, então, somos deuses. Porque temos o divino em nós. Então, nós somos co-criadores do universo. E a prova disso é tudo que nos cerca. Tudo que nos cerca, cada um de nós agora, computador, o celular, mesa, cadeira, sofá, enfim, tudo que nos cerca nasceu da mente humana, e aí o homem, né, o espírito encarnado como homem, plastificou, plasmou o que ele pensou usando a matéria do plano físico. Isso acontece também nos outros planos, no plano astral, no plano mental inferior, mental superior. Mas aí as forças atuantes são diferentes. No plano físico, né, pro espírito encarnado como homem plasmar, né, plastificar os objetos que a gente tem, que a gente vê hoje, ele exige aí a força física. No plano astral, né, é o desejo. Então, o que importa aí é a consciência e o conhecimento do espírito que está no astral. Como aí ele tem um corpo astral para se manifestar, basta ele desejar, ele cria o que ele quiser no plano astral. Nós temos corpo físico, que nós usamos para manifestar esse plano físico, mas toda vez que nós dormimos, muito provavelmente a maior parte de nós, né, vai passear no astral com o corpo astral. Alguns de nós, alguns não, a maioria de nós, por falta de consciência, né, fica no baixo astral, sonhando, inconsciente, sem muito saber. E aqueles que têm uma consciência maior vão passear pelo astral, né? Ou vão ser auxiliares do invisível, vão ajudar, né, outros espíritos menos evoluídos que precisem de ajuda, ou vão ser massa de manobra de outros espíritos que estão conscientes no astral. Mas enfim, isso acontece o tempo todo. E quando há o desencarne do plano físico, ou seja, quando a energia vital
que o espírito usa para manter o corpo físico sob controle atinge o limite crítico, ou seja, o espírito não tem mais energia para manter o corpo físico funcionando, ele descarta o corpo físico. E aí ele fica no astral até surgir uma nova oportunidade dele plasmar um outro corpo físico para ele continuar a sua evolução. No plano físico, porque a evolução se dá em todos os planos. Ou seja, é um erro pensar que o espírito evolui só quando está no plano físico. Não, ele evolui em todos os planos existenciais. Mas o plano físico é um laboratório, né, aonde o espírito valida, né, as suas experiências, conhecimentos que ele adquiriu nos outros planos. Esse é um famoso, né, poema sufi, onde que é muito comum a gente encontrar em diversos livros da nossa doutrina, onde diz que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, se mexe no animal, desperta no nominal e podemos dizer se realiza no anjo, no reino angelical. Você vê como é que as coisas são complexas. A origem desse poema é do Islã. Né? Então tem uma seita, uma divisão lá do Islã, dos muçulmanos, que são mais místicos e tem essa visão, né, de evolução do espírito que coaduna com a visão nossa, com a visão do hinduísmo, do budismo. Tem diferenças, né, entre hinduísmo, budismo, espiritismo, teosofismo e até o sufismo. Mas é mais diferenças de nomes, de formas de entender o processo evolutivo, mas normalmente se dá nisso, de somas quantitativas de consciência com saltos qualitativos entre um reino e outro. Esse universo conhecido, porque é o universo conhecido por nós, surgiu então há 13,7 bilhões de anos. Então, foi então há 13,7, 13,8 bilhões de anos que começou a surgir as mônadas, ou seja, que o espírito divino começou através do seu hálito, né, do seu ato de viver, a criar mônadas que hoje se tornaram, né, através desse tempo todo evolutivo, está hoje, algumas dessas mônadas está vivenciando hoje o reino nominal. Não se sabe, porque esse é o universo conhecido por nós. A gente não sabe se esse é o único universo existente. A própria física moderna especula a existência de multi-universos, vários universos. Então, a gente não sabe se toda essa história começou nesse tempo ou se vem de antes, né? Eu prefiro acreditar que esse tempo é do universo nosso conhecido, mas isso, né, não teve início, porque se o divino é eterno, a gente não sabe quando isso começou, se é que começou. Teve um começo. Agora, o interessante é que as mônadas, né, elas começam a vivenciar tudo isso no microcosmo e não no macrocosmo como está aqui, né? No micro a gente tem lá os quarks, né, os prótons formados por dois quarks up e um down, os nêutrons por dois down e um up, e você tem 6 tipos de quarks, eu falei de 2. Ou seja, e esses quarks não são bolinhas, como a gente costuma, são energias, são níveis de flutuação de energia, ou seja, no fundo tudo é energia. E tudo que é construído no nosso universo vem daí. Porque hoje sabe-se que todos os quarks, né, eles têm um comportamento quântico. Ou seja, a gente não consegue com precisão dizer se é matéria ou se é uma onda. Na verdade, o conceito que se tem hoje é que são as duas coisas. É energia, então. Se é onda, pode ser onda e pode ser partícula, depende do contexto, ou seja, o observador influencia na coisa observada. Então, não dá para definir com certeza a história lá da fenda, né, quântica, onde eu não sei se o elétron se comporta como onda ou como matéria. É a mesma coisa dos quarks.
Porque no fundo tudo é energia. É, então, nesse nível energético é que as mônadas começam a se manifestar no plano material. E aí, através de saltos quantitativos, a coisa toda acontece. Gente, vocês estão me ouvindo? Gente? Estamos ouvindo perfeitamente. Sim, Luiz. Porque a conexão não caiu e lembrei disso e fiquei preocupado agora, o maior silêncio. Gente, eu tô falando demais. Se alguém quiser me interromper, é só abrir o microfone aí, por favor. Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Tá? Eu tô controlando o tempo aqui e não apareceu nenhum sinal. Por favor, Sandro, qualquer me dá um toque aí. Então é isso. Eu vou passar um videozinho rapidinho aqui que ilustra bem essa questão das dimensões envolvidas. Para que a partir do olho da mulher a visão vai se ampliando, né, de centímetros até quilômetros, saindo do complexo do Google, avançando aí para a visão do continente norte-americano, para a visão do nosso planeta. E essa distância vai aumentando, né, de centímetros, agora já está em 100 milhões de quilômetros e vai chegar a um ponto onde começa a medir em anos-luz, porque a medida em quilômetros acaba ficando sem sentido, de tão largas que são as distâncias envolvidas. Então aqui, ó, 100 bilhões de quilômetros, a gente já está além do sistema solar. Nós já estamos já no cinturão de cometas que giram em torno dos nossos sistemas. 10 anos-luz, a gente já está próximo das primeiras estrelas, nossas vizinhas amigas. Por exemplo, Capela, o complexo de Capela está a 40 anos-luz de nós. Repara que a 1 milhão de anos-luz, já a nossa galáxia já virou um ponto no céu. E aí nós já temos todo o universo mapeado como o Hubble, né, na visão profunda consegue nos trazer. Por isso que a gente sabe que tem 13,8 bilhões. E agora vai retrocedendo para voltar a visão, né, de centímetros do olho, para a gente avançar agora para o microcosmo. Voltamos lá para o complexo do Google e vamos voltar agora para o olho e vamos agora adentrar, começando em centímetros agora interno, passando para milímetros. Já conseguimos ver as veias, 10 micrômetros, já está no nível de cromossomos, nanômetros, 10 a menos 9, já estamos nos componentes, né, dos cromossomos, 10 a menos 12, 100 picômetros, aí é só com visão microscópio eletrônica, para a gente ter uma ideia disso. Chegamos a nível, né, dos núcleos, e adentrando ainda mais, chegamos ao nível dos quarks. E agora retornando para a visão inicial. E é isso. Né? Então, como eu comentei, esse é o nosso universo conhecido, mas não significa que é o único universo existente. Né? Então, na física hoje já se questiona a questão do multiverso, dos múltiplos universos, tem a teoria de cordas, teoria quântica gravitacional, aonde, né, nos dá ideias da possibilidade, até matemática, da existência de outras dimensões, de outros universos. Então, a questão do ser e da forma é uma questão relativa. Nós somos seres e evoluímos ao longo, né, da nossa caminhada de retorno ao Pai. Agora, a forma que nós temos muda de acordo com a nossa necessidade de experiência. Né?
a Paula, né, lendo o tema dela, e os outros também, né, de certa forma até se adiantaram um pouquinho, porque é isso mesmo, né? A gente até costuma confundir isso, né? Quem tem fome, quem tem sede, quem tem sono, quem tem necessidades é o nosso corpo. Nós precisamos sim, né, cuidar desse corpo, porque é o nosso vaso de manifestação, é a máquina biológica que nós usamos para nos manifestarmos. Mas nós não somos o corpo, nós somos espíritos e temos um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Ah, hoje eu não estou com um espírito bom. Não faz sentido. Meu espírito não está legal hoje. Não faz sentido. Né? Nós somos espírito e temos um corpo. Nós temos que nos convencer disso. Aqui nesse slide aqui eu trago um mapa, né, dos planos existenciais que o espírito evolui ao longo do tempo. Ele vai criando corpos. Ele cria um corpo no plano físico. E através desse corpo no plano físico, ele muda, ele migra de um reino para outro, do reino mineral para o reino vegetal, animal, hominal, angelical. Mas ao mesmo tempo que ele vai evoluindo nos diversos reinos, ele também vai desenvolvendo corpos para se manifestar nos outros planos existenciais. E essa visão, né, não é uma visão que está no Pentateuco, mas é uma visão que médiuns espíritas trouxeram e que, como coaduna com médiuns de outras religiões, então hoje é aceita no corpo da nossa doutrina. E como Kardec colocou, a nossa doutrina não pode ser ortodoxa, no sentido que só vale o que está no Pentateuco, mas também não deve ser heterodoxa, aceitar tudo que nos trazem só porque um espírito trouxe a informação. Então, se algum espírito trouxe alguma informação através de uma psicografia ou através de alguma outra forma, essa informação tem que sofrer o processo de múltipla constatação. Ou seja, o método CUI, Controle Universal dos Ensinamentos dos Espíritos, que Kardec desenvolveu e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, nos diz que o controle universal dos espíritos é uma das guias que nós devemos seguir para que a nossa doutrina cresça, né, mas sem dogmatismos, sem idolatrias. E aí, uma informação que é trazida, que é incorporada à nossa doutrina, que é uma informação que veio através de algum médium, para ela ser validada, essa verdade não pode ser uma verdade única da nossa doutrina. Ou seja, outro médium que desconhece o primeiro médium, se possível de outro local geográfico, de outro país, de outra cultura, de outra religião até, tem que trazer uma informação parecida, análoga, para que isso seja verdade. Porque uma verdade não pode ser uma verdade de uma religião ou só de um povo, de um corpo. Tem que ser uma verdade, é verdade universal. Então, hoje aceita-se essa questão de evolução através de planos e através de reinos, porque é uma informação comum, né? Vale tanto para várias religiões orientais, como também para religiões ocidentais. Bem, então, da mesma forma que nós, homens, espíritos encarnados como homens, somos uma emanação do divino, nós temos que lembrar que nós, como temos o divino em nós, nós também somos co-criadores do universo que nos cerca. Ou seja, cada um de nós tem o que merece na medida do que pensa e sente. Porque nós temos o divino em nós e nós criamos a realidade que nos entorna. A mecânica quântica diz isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que pensamos e sentimos, porque tudo que existe nasceu primeiro de um pensamento. E aí depois, através de um sentimento e emoção, foi plastificado, plasmado no mundo físico. Bem, somos centelhas divinas? Sim. Então a bondade de Deus está presente em cada um de nós. E nós devemos nos esforçar a cada dia, a cada instante, para manifestar o divino que está em nós, de maneira a criar um universo melhor. E é isso, né? Aqui está a minha biografia rápida.
E, como eu falei, né, não fiquem assustados com o conteúdo que eu passei, porque isso vai ser destrinchado em aulas adicionais.